E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos as aplicações de integrais. Continuando o nosso estudo particular sobre gráficos, interpretação e construção, bem como os máximos e mínimos. Quando o intervalo no qual vamos estudar agora, extremos absolutos e intervalos não fechados. Estávamos vendo com intervalos fechados, que aí verificávamos o ponto crítico ou os pontos críticos no intervalo, dentro do intervalo, e verificávamos também as imagens da função nas extremidades do intervalo. Ainda vamos continuar mexendo com essas situações, mas uma pausa para explicarmos sobre extremos absolutos em intervalos não abertos, ou melhor, não fechados, meio abertos ou totalmente abertos. Quando o intervalo no qual desejamos maximizar ou minimizar a função não é da forma a, b, fechado em a e b, precisamos modificar a técnica, porque não é garantida a existência de extremos absolutos da função no intervalo em questão. Por outro lado, se um extremo absoluto existir e a função é contínua, o extremo absoluto coincidirá com o extremo relativo ou com a extremidade contida no intervalo, tá? Olha só, eu tenho funções onde tem um domínio real, e aí ela vem do menos infinito e do mais infinito. Eu não consigo, no seu domínio todo, estabelecer, por exemplo, quem é o máximo e quem é o mínimo. Só se for relativo, tá? Mas existem situações, por exemplo, como essas aqui que eu estou trazendo ilustradas, onde eu consigo enxergar um máximo ou um mínimo, por exemplo. Nessa primeira situação, que é uma parábola, eu consigo ver facilmente que aqui existe um mínimo absoluto. Mas não tem máximo, tá? Não tem máximo. Nesse caso aqui, eu tenho nessa função um máximo absoluto, mas não vai ter mínimo. Ela vai tender a tocar aqui, mas eu nunca sei. Ela nunca vai tocar. Eu nunca sei onde é que ela vai tocar. Ela tende a tocar no eixo X, mas o mínimo eu não poderia dizer que é zero, porque ela tende a ser zero, mas não é zero. Porém, o máximo é essa imagem aqui, que ela começa o seu intervalo, né, aqui em A. Então eu vou dizer que o máximo ocorre em A. Agora o mínimo eu não sei onde é que está ocorrendo, tá? Então nesse caso eu consigo observar, tá bom? Então existem essas exceções. Vamos seguir. Então, pessoal, se liga aqui. Para calcular os extremos absolutos de uma função, né, a partir do que vimos agora, num intervalo que não seja fechado, calculamos o valor da função nos pontos críticos e também nas extremidades, que pode ser um intervalo semi-aberto, não totalmente aberto, em ambas as extremidades. Se for totalmente aberto, calculamos os pontos críticos dentro do intervalo, como já conhecemos o processo. Pois a função possui extremos relativos nesse intervalo. Então, pelo menos, eu vou poder observar os extremos relativos. Então, eu tenho uma função que tem extremos de domínio que levam a sua imagem para mais finito e menos finito. Isso não gera valores extremos, tá? Porque eu não posso dizer onde está o infinito e menos infinito. Mas, pelo menos, se houver picos maiores possíveis naquele intervalo, que não sejam necessariamente mais finito ou menos finito, eu vou descobrir através dos pontos críticos, tá? Enfim, determine dois números, um exemplo aqui. Determine dois números estritamente positivos de produto constante e soma mínima, tá? Olha só. Então, números estritamente positivos são números que não são nulos e não são negativos, tá? Então, vou considerar os números x e y, os números, ou seja, x é maior do que zero ou igual, ou mintos, maior do que zero, e y também é maior do que zero, que são estritamente positivos, beleza? Guardemos. Desses números positivos, tais que o produto seja constante,
tal que x vezes y seja uma constante k, por exemplo, e a soma seja mínima. E aí eu quero a soma entre x mais y. Eu quero minimizar o valor da soma entre x e y. Bom, aqui eu tenho uma função com duas variáveis que eu quero minimizar, porque quem é que eu quero minimizar? A soma, tá? E aí eu vou pegar o que está restrito. O que é que está restrito? O produto dá uma constante, é fixo. O produto é fixo. Fixo igual a uma constante. Dessa expressão eu tenho o seguinte, por exemplo, isolando y, que y é k sobre x. Daí, a minha soma apenas em função de x será x mais k sobre x. Pronto, é uma função só de x. Tal que o domínio dessa função, soma, engloba todos os números positivos, porque x é apenas um valor positivo, e maiores do que zeros, ou de zeros. É o intervalo aberto em zero, tá? Até mais infinito. Nesse caso, havendo extremo relativo, ou melhor, dizendo ainda, havendo máximo ou mínimo, no caso eu quero investigar o mínimo, ele vai ocorrer dentro do intervalo. Eu não vou analisar as extremidades. Mesmo que esteja lá no infinito, de qualquer sorte, jogue essa função no GeoGebra e observe o que acontece no infinito, no zero, enfim. Mas conseguindo extremo relativo, ele estará dentro do intervalo. Como eu investigo ele? Do mesmo modo que eu já sei, pontos críticos. Como é que eu acho os pontos críticos? Primeiro, a derivada será nula, não é f, né? A função S' de x será nula quando? Quando é que a S' de x será nula? Primeiro, quem é S' de x, né? Eu nem achei. Deixa eu achar aqui. Quem é S' de x? É 1, que é a derivada da primeira parcela, menos k sobre x ao quadrado, né? Porque aqui é kx elevado a menos 1, derivando potência, desce esse menos 1 e subtrai 1. Derivada da potência aqui. Foi isso que eu fiz, tá? E isso é escrito como k vezes x elevado a menos 1. Desceu menos, ficou menos 2, por isso que está dando menos k sobre x ao quadrado. Beleza. Quando é que a derivada é nula? Quando é que essa expressão é nula? Quando 1 menos k sobre x ao quadrado é igual a zero. Ou seja, quando k sobre x ao quadrado é igual a 1. Ou seja, quando x ao quadrado é igual a k, implicando que x é mais ou menos a raiz de k. Nesse caso, não será mais ou menos, porque x é garantido que é um número positivo. Então, k também é um número positivo, logo, x é apenas raiz de k. Pronto? E aí eu vou verificar quando é que essa função não existe essa linha de x, apenas quando x for igual a zero. Tá? Quando é que essa função derivada não existe? Apenas quando x for igual a zero. Porém, zero nem tenho que me preocupar porque ele não está no domínio da função. Então, vou botar aqui. Quando x for igual a zero. Mais x igual a zero não pertence ao domínio da função. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Beleza? Bom, esse é o único ponto crítico que eu tenho. Possivelmente ele será o meu ponto de mínimo. Possivelmente não. Eu tenho certeza que se ocorrer, ele será meu ponto de mínimo. Mesmo assim, eu vou verificar. Tenho certeza não. Desculpa, a palavra não é ter certeza. Possivelmente mesmo ele deve ser o ponto de mínimo. Mas eu devo verificar. Devo verificar isso como? Eu tenho duas maneiras. Fazendo o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada que nós vimos.
Fica aí que eu vou apagar para continuar. Então, povo querido, continuando aqui e verificando sobre esse ponto. É obrigado a verificar, é interessante verificar, tá? Para ter certeza que esse ponto é um extremo da função tal que é um ponto máximo ou um ponto mínimo. Nesse caso, eu estou querendo que ele seja ponto mínimo. Eu vou confirmar se ele é realmente ponto mínimo. Bom, como eu falei, temos o teste da primeira derivada e o teste da segunda. O teste da primeira derivada diz o quê? Estudar o sinal nas vizinhanças desse ponto, pensando na função derivada. Ou calcular a segunda derivada e jogar ele. Vou usar o teste da segunda derivada. Qual é o teste da segunda derivada? Sendo, qual é a segunda derivada? A segunda derivada dessa função, quem é? Mais x ao cubo, porque a derivada de 1 é 0. Isso aqui é escrito como menos k vezes x a menos 2. Desce, fica positivo, menos 1 fica menos 3. Pronto, essa é a segunda derivada. Temos o que? Que S' no ponto raiz de k, tá? Vai dar k sobre raiz de k ao cubo. Eu não preciso nem racionalizar isso para perceber que o resultado é um número maior do que zero. Como a segunda derivada no ponto deu maior do que zero, logo x igual a raiz de k gera ponto de mínimo. E aí, beleza, isso gerou ponto de mínimo. Então, x que gera soma mínima é x igual a raiz de k. Logo, quais são os números que vão gerar soma mínima? Bom, eu tenho que achar x e y. Daí, x é igual a raiz de k, né? E y é igual a k sobre a raiz de k. Porque y, a priori, é igual a k sobre x. Racionalizando isso, também vai dar raiz de k. Então, são dois números iguais que multiplicados, sendo a raiz dele, né, raiz de k, qualquer, são dois números iguais e multiplicados, que dão um valor fixo, positivo, tal que a soma deles será um valor mínimo, tá? Enfim, é isso. Paro aqui, próxima aula a gente segue com mais estudo de máximos e mínimos. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até!